Cabelos crespos e cacheados são únicos e têm muita personalidade. Ter é um privilégio e saber cuidar bem deles é um dom. A nossa entrevistada cuida de milhares de blacks pelo Brasil e, de quebra, ajuda a elevar a autoestima de negros lindos desse país. Eu vim conhecer de perto o trabalho que a Zica Assis realiza. Enquanto a gente prepara tudo, eu te convido para assistir uma reportagem com uma breve trajetória dessa empreendedora negra e carioca. Cria da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, Zica começou a trabalhar como babá aos 9 anos. E desde sempre manteve os cabelos grandes, no melhor estilo Black Power. Aos 21 anos, ela se matriculou num curso de cabeleireira em uma paróquia. No início, queria apenas aprender a cuidar do próprio cabelo, já que não encontrava no mercado produtos específicos e que a agradassem. Logo veio a ideia de criar as próprias fórmulas de tratamento capilar. E após anos de testes, em 1993, Zica fundou o Instituto Beleza Natural, atual Beleza, especializado em cabelos crespos e ondulados. A rede, que hoje conta com 37 unidades no país, emprega 1.500 funcionários, que atendem a cerca de 100 mil clientes por mês. Homens e mulheres que hoje têm opção quando o assunto é cuidar dos cabelos. Heloísa Helena ou Zica tá bom pra gente conversar? Qualquer um, mas Zica é o que fez sucesso. Heloísa Helena eu amo, né? É o meu nome de batismo, mas Zica é Deu o que sorte. todo mundo fala, é onde eu construí minha carreira, então é isso. E a gente se conheceu na Câmara Municipal durante uma solenidade em que você foi homenageada, recebeu uma moção de reconhecimento e aplauso. Sim. É um prazer estar aqui de novo com você. Nossa, para mim é um orgulho, um prazer. Eu quero entender quem era essa Heloísa, lá atrás, lá na infância. Sim. Me fala da sua base familiar, como é que você cresceu? Olha, eu venho de uma família muito numerosa, né? Uma família muito humilde, uma família de 13 filhos. Eu sou do meio, 6 acima e 6 abaixo. E eu morava no Catrambi, a minha comunidade se chama Catrambi, fica na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. E eu tenho muito orgulho da minha família, sabe? Porque a gente morava num barraquinho de chão de terra batida. Meu pai era biscateiro, minha mãe lavadeira. Mas na minha casa tinha uma coisa muito gostosa, sabe? Faltava alimentos pra gente. Muitas vezes não tínhamos o que comer, mas a gente tinha amor, a gente tinha união. E isso eu levo para a minha vida até hoje, porque nós somos unidos, sabe? Isso é a coisa que me garantiu, me deu esse alicerce para ser essa mulher que eu sou hoje, sabe? E na minha casa era lei, sabe? Eu tinha que trabalhar, eu tive que trabalhar, como meus irmãos, com 9 anos de idade para ajudar a sustentar os mais novos. Era lei na minha casa. E nessa de trabalhar mais jovem que você amadureceu mesmo? Amadureci mesmo. Mas antes, Eliane, eu tenho que te contar uma coisa que me garantiu também a busca para abrir o Beleza Natural. Com 7 anos de idade, eu comecei a frequentar um matinê na comunidade. E esse matinê me garantiu o quê? Eu ganhava um concurso nesse matinê com meu cabelo black. Eu tinha um black que eu amava. Ele era meio metro para cima, meio metro para o lado, quando eu armava ele, sabe? E eu armava com pente garfo. E ia para o baile para poder dançar. E isso garantia a minha entrada da semana seguinte. Eu ganhava a entrada dançando bem, com o meu pelo redondo, porque não era o cabelo, era pelo, né? Então o meu pelo redondo me garantia, o meu pelo e a dança me garantia a entrada da semana seguinte, porque eu ganhava esses concursos, né? Toda semana eu ganhava esse concurso, dançando, que eu adoro dançar, sempre gostei. E aí, com 9 anos de idade, quer dizer, eu fiquei de 7 até os 9, me tiraram essa oportunidade, vamos dizer assim, de eu ser feliz, de eu dançar, de eu poder brincar com o meu pelo e, ao mesmo tempo, com essa minha dança, porque eu tive que trabalhar. Precisou se adequar.
precisei me adequar. Eu me rendi, claro. Cortei todo o meu cabelo, né? Cortei, alisei, porque nem cortado as patroas aceitavam. Então eu tive que cortar e alisar todo o meu cabelo para poder entrar para trabalhar como empregada doméstica. Cortar partes de você gerou algum trauma? Trauma por dentro, sabe? Eu não tinha resposta, porque eu queria resposta. Eu trabalhei dos meus 9 anos até 21 anos querendo resposta. Por que que para trabalhar eu tinha que cortar e alisar meu cabelo? Por quê? E eu não tinha resposta. Mas eu fui muito sábia nisso, porque eu guardei para mim essa dor e continuei sendo a Zica que era para todo mundo. Eu sempre fui uma criança feliz, por mais que eu fosse humilde, minha família humilde, mas sempre fui uma pessoa feliz. Eu não corria de trabalho, como ninguém da minha família corria. Então, eu me dediquei ao meu trabalho, o máximo que eu podia, muito pelo contrário, até encantei pessoas, que foram as patroas, para poder eu ser reconhecida. E quando eu vi que eu estava sendo reconhecida, porque todo mundo já no bairro já me procurava para eu trabalhar como passadeira, faxineira, arrumadeira, tudo que eu podia me destacar, as pessoas já estavam me procurando. E foi nesse momento que eu senti, sabe, a minha valorização. E foi aí que eu cortei todo o meu cabelo alisado, com 21 anos, hein? De 9 até os 21. Eu cortei todo o meu cabelo alisado, fiquei com ele curtinho e procurei um curso de cabeleireiro para entender o meu cabelo. Por que que o meu cabelo era tão crespo, por que que as pessoas não respeitavam, por que que ele era tão ressecado. Eu queria entender a estrutura do meu fio. E o preconceito também, né? O preconceito, Porque ele é que levou você a toda aquela situação. Verdade. Agora, verdade. quando você descobriu uma fórmula, né? Não foi nem a fórmula mágica, foi a fórmula resultado de um trabalho grande, de uma obstinação. Sim. Mas como você chegou nesse resultado? Eu tenho essa curiosidade, você não é uma química. É verdade. Que misturinhas você fez? Abacate com azeite? Como é que foi? Pois Eu quero entender. Eu tenho que te contar isso. Quero porque visualizar. É verdade. Quando eu fui fazer o curso de cabeleireiro, eu comecei na paróquia da comunidade, né? Era a igreja, São Camilo de Leles. E lá tinham as donas de casa, as pessoas, eram pessoas bem mais velhas que eu, que queriam ter a oportunidade de trabalhar em casa com cabelo. Eu não queria, eu nunca quis trabalhar com cabelo. E aí, mas o curso me deu tantas opções, me deu um leque ali, sabe? Abriu o leque para mim. E eu gostei dessa profissão. Só que eu não podia estar ali trabalhando. Mas me chamou a atenção uma coisa. O mercado não oferecia nada de novo, só alisamento. E eu não queria mais o alisamento. Eu queria algo que eu pudesse desenvolver para cuidar do meu cabelo. Aliás, eu nem queria desenvolver nada. Eu queria que alguém me desse, mas a necessidade faz com que você vá além. E foi aí que eu vi que lá tinham representantes comerciais para vender o Enê, o alisamento, que eram as pastas antigamente, né? E eu convenci eles a trazerem pozinhos para mim, porque nem matérias-primas eu sabia que era. Eu pedi pozinhos, vocês trazem pozinho para mim, porque eu quero fazer minha mistura. E aí aquilo, eles falaram, tá bom, eu consigo para você. E foi nesse momento que eles trouxeram, eu levei para casa, separei uma bacia com uma colher de pau e comecei a fazer minha alquimia ali com aqueles pozinhos. Misturava de tudo, né? E ali, mas o que acontecia? Caía. Eu ia perguntar. Caía e caía muito. Mas você pensa que eu ligava? Não ligava. Eu não ligava, eu queria resolver, eu queria alternativas, na verdade. E foi aí que eu fui passando os anos, eu fui fazendo. E aquilo foi caindo, mas chegou um momento que não caiu mais. Eu mesma, eu trabalhava, Eliane, de domingo a domingo em casa de família. Eu, além de trabalhar em casa de família, ainda vendia roupas íntimas à noite, eu ainda vendia cerâmica os finais de semana e também vendia salgadinho na rua, para poder me sustentar. E aí, quando eu
consegui que o meu cabelo já não caísse mais, aí foi que tudo começou a mudar. E eu não percebi. Sabe como é que eu percebi isso? Porque eu ainda prendia muito meu cabelo. Eu ainda amarrava o meu cabelo, porque eu ainda tinha aquele resquício, sabe? De alguém me proibir de entrar na casa por causa do meu cabelo. Eu não deixava ele solto. E foi aí quando eu, de um dia muito cansativo, de uma faxina, numa mansão do Alto da Boa Vista, porque eu trabalhei em todas as mansões. Você conhece o Alto da Boa Vista, né? Então, eu trabalhei em todas aquelas mansões ali. Todas. Sem nenhuma dizer assim, não trabalhei nessa casa, trabalhei em todas. E aí, eu cansada, esgotada já naquele dia, eu comecei às 7 horas da manhã, terminei às 7 da noite, eu deixei meu cabelo solto. Não quis prender. Eu falei assim, quer saber, eu vou embora. Eu tô cansada demais. E não amarrei. E aí, subindo a comunidade, uma prima minha virou pra mim e falou assim, ô Zica, o que você tá passando no seu cabelo? Eu também quero. Pergunta clássica, né? Nossa, entre nós aquilo ali, pra mim, foi a coisa mais linda que eu vi. Sabe? E toda a minha vida, assim, de cabelo. Porque todo mundo me elogiava. O meu sorriso, a minha alegria, o meu trabalho. Mas nunca ninguém falou assim, desde quando eu era pelo ainda. Nunca ninguém chegou pra mim e falou assim, seu cabelo é bonito. E quando você percebeu que o seu cabelo poderia ser um negócio, o seu negócio? Quando eu descobri que o meu negócio deu certo, foi no elogio dela. O elogio dela fez com que eu entendesse que eu tinha desenvolvido uma fórmula que pudesse transformar não só meu cabelo, mas para outras pessoas. Porque quando ela me elogiou, ela falou, eu também quero. E a minha prima, ela é muito bocuda, sabe? E ela sempre começou a falar para a comunidade e tal. E comunidade, quem mora em comunidade sabe disso. Quando você faz alguma coisa, todo mundo pensa que você está escondendo se você não fala para outros. E aquilo ali foi esconder. Fala, não, mas você está escondendo. Eu não estava escondendo. Só que eu sabia. Eu no curso, eu aprendi a ser ética, sabe? Eu não podia colocar produtos que não tinha registro, eu não podia colocar produtos que não tinha validade. E eu estava usando para mim, não importava. Mas quando ela pediu para ela... Tudo mudou. Aí tudo mudou. E as pessoas também começaram a querer. Zica, você está escondendo isso. Zica era vizinha, era amiga. Aí eu falei, não, peraí, gente. Já que está todo mundo pedindo, eu vou correr atrás. E foi aí que eu corri atrás e pedi ajuda. Para quem? Para as patroas. Eram as pessoas mais esclarecidas, né? As pessoas que podiam me orientar, arranjar uma química para mim, para eu falar do meu produto. Aí foi mais um desânimo. Nada de desânimo muito triste, porque foi a hora que eu recebi um não, mas um não muito triste, porque as duas patroas que eu pedi, porque eu fui para a terceira, mas essas duas me disseram que eu sabia muito bem era limpar o chão. O que eu sabia fazer. Nunca uma empregada doméstica ia conseguir, nem química ela era, imagine conseguir desenvolver um produto. Continue, foi as palavras, tá? Continue limpando o que você sabe fazer de melhor, que é esse chão. Continue no seu lugar. Mas aquilo, Eliane, você pensa que aquilo me atingiu? Eu agarrei aquilo como, vai que você consegue, sabe? E foi aí a hora que eu fui para a terceira patroa. Ela conseguiu me ouvir, conseguiu uma química para mim. Essa química não só me ajudou, mas foi na minha casa, subiu a comunidade, colocou tudo no papel e me deu os caminhos de como eu ia registrar esse produto. Quanta força tem um cabelo, né? Quanta força. É a nossa coroa, não é? Então, assim, agitando as nossas coroas. Nossa identidade, né, Eliane? Isso. Vamos para o intervalo, então. A gente volta já já. Câmara Rio Entrevista de volta. Hoje a gente conversa com a Zica Assis, empreendedora, negra, carioca, uma potência. Obrigada. Me conta, ampliar o atendimento, a produção em massa, tudo isso te trouxe algum receio de repente, perder aquela ideia do espontâneo, do cabelo natural?
Não, na verdade não, porque eu vi que não era só a minha necessidade. Eu vi que eu trouxe alternativa para muitas outras mulheres, muitas outras. Hoje nós atendemos mais de 100 mil mulheres, entre mulheres, homens, adolescentes, crianças, nos institutos. Então, quer dizer, não foi uma necessidade só minha, foi de muitas outras. E homens também, curioso, né? Homens também, muitos homens. Hoje, homens se cuidam muito, Eliane. Muito. É muita hidratação, é muita química, porque a gente não trabalha só com a química, né? O Beleza não trabalha só com química. A química foi eu que desenvolvi, depois o Beleza conseguiu enxergar muitas outras possibilidades para oferecer para todas as mulheres que querem relaxar, querem só hidratar, querem usar o cabelo natural. Tanto que a gente tem vários produtos para tratar esse cabelo. E dá sequência desse tratamento em casa, inclusive. Com certeza, tem a linha de manutenção, né? Maravilhosa. São mais de 70 produtos na linha hoje. Entre linha profissional, né? E a linha de manutenção para o cliente. Pois é, muita coisa, né, muita Zica? coisa, para quem começou com um, né? Para quem começou com um. E você hoje é embaixadora da própria marca. Sim. Né? Você usa muito as redes sociais para se comunicar com as pessoas. O que mais você faz? Como está a sua comunicação com as mulheres? Ai, olha... eu tenho tanto prazer em falar isso, sabe? Porque nós somos empoderadas, né? Mulheres empoderadas é tudo, é tudo. Eu digo porque eu ajudei muitas mulheres. Quantas mulheres? 90% da minha empresa, sabe? 90%, estou falando aqui, formada por mulheres. Nossa Senhora, gente. Mulheres que começou lá de baixo e foi seguindo, porque foram subindo, sabe? E hoje, como eu falei, não só o Beleza, eu faço muita palestra. Sabe? Foi muita palestra para empresas, para bancos, para tudo. Para quê? Para interno, para mulheres empoderadas, mulheres que queiram vencer, sabe? E quando eu escuto, sabe, as perguntas, quando eu respondo para elas, eu vou crescendo junto com elas. Então, eu acredito muito que essas mulheres hoje não têm. Nós estamos aqui, ó. Olha só a entrevista. Antigamente era quem? Era homem que entrevistava. E olha aqui, nós duas aqui, sabe? Então, lutando para isso. Então, nós vamos conquistar o mundo. Nós vamos muito representativo, né? É muito. Tem mulheres aí, guerreiras, mulheres que estão dominando a casa, cuidando de filhos sozinhos. Nossa, é um exemplo maravilhoso. Aliás, nós, mulheres negras, fazemos muita coisa. Você percebe isso? Você sente isso, um cansaço? Eliana, eu digo assim, eu digo que a gente cansa, mas eu acho que o nosso propósito, o nosso sonho, a nossa força para vencer é tão grande. Vamos lá, nós somos negras, como você falou, a gente sabe dos nossos ancestrais, a gente sabe tudo isso. Hoje nós temos liberdade para falar, para abrir a boca. A gente passa muita coisa, mas quantas verdades, né, a gente consegue hoje falar e buscar, não é mesmo? Então, eu acredito que isso ultrapassa, sabe? Não tem o cansaço. Se a gente botar na nossa cabeça que a gente vai conseguir, que a gente acredita na gente, não tem cansaço. Eu não tenho cansaço, eu vou te dizer. E quando eu falo para todas as minhas colaboradoras ou clientes que vêm conversar comigo, não tem cansaço. Sinceramente, a gente é forte o suficiente. Eu não digo só nós não, tá? Eu digo mulheres hoje, tá? Nós somos fortes o suficiente para, mesmo que se a gente cansa, a gente busca isso de força, em força que a gente tem, para a gente ser grandiosa. E a gente consegue seguir. Pois é, e consegue. E consegue. Eu tô aqui hoje. Olha de onde eu vim. Com o que eu me propus a fazer, eu fiz. E olha onde eu estou. Agora, quando não está falando de cabelos, não está lembrando da infância, da sua trajetória, a Zica está falando de quê, gente? Quem é essa mulher? Do que essa mulher gosta? Cultura, esporte, nossa, eu tô falando de tudo. Eu tô falando de malhar.
acordar cedo e malhar. Eu tô falando dos meus filhos, eu tô falando dos meus netos. Eu tenho 5 netos hoje. 5! E de 15 em 15 dias eu fico com meus netos. Eu brinco, eu rolo no chão, eu levo pra passear, dou comidinha, dou banho. É a mulher. Ainda tenho tempo pro meu marido, né? De cuidar da casa, adoro jardim, adoro plantas. Então eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por tudo. Agora me encontrei lendo, depois de 60 anos. Eu estou apaixonada por leitura. Olha isso. Que tipo de leitura você está curtindo? Ai, Autoras negras também. Bem, já li muito. É óbvio que a gente precisa variar, ler o máximo, mas a gente tem que prestigiar, biografia, né? Eu adoro biografia. Adoro. Das mulheres negras, então, já li muito. Já li muito. Tudo que eu pego, eu gosto de ler, sabe? E isso Porque eu gosto de estar ali igual para igual. Eu tenho meu livro também. Isso. Eu tenho meu livro. Eu ia perguntar, te inspirou, escreveu? Com certeza. O Beleza Natural. O Beleza Natural. E eu não quero só ficar no Beleza Natural, eu quero contar a minha história. A minha história, porque tem o Beleza e tem a Zica por trás. São muitas histórias para contar, para relembrar, para contagiar as pessoas. Você, lá atrás, na infância, imaginava tudo isso hoje? Você, criança, adolescente, pensava em ser bem-sucedida? Não, eu não pensava. Eu pensava assim, eu vou crescer, eu vou ter um trabalho digno, né? Porque minha mãe sempre falou isso pra gente, né? Porque meu pai era alcoólatra. Então, sempre a gente teve uma ideia que a gente não queria ser igual ao meu pai. A minha mãe era lavadeira, como eu falei, então trabalhava muito. E a gente queria muito trabalhar para poder um ajudar o outro. Foi isso que a gente aprendeu. Então, eu sabia que eu ia ter um emprego, mesmo doméstico e tudo, mas eu queria ganhar o meu dinheiro para me sustentar. Agora, saber que eu ia desenvolver alguma coisa e ainda ia ter o Beleza... Não. Empresária? Nossa! Não pensei e, sinceramente, é lindo. Deixa tudo mais gostoso agora, é muito né? gostoso isso, é muito gostoso. Você criou um legado. É verdade. Se preocupa com o futuro da marca? Com certeza. Nossa! Eu levantei a bandeira para esse cuidado. Hoje eu vejo, sinceramente, eu falo assim, eu tenho muito orgulho de ter sido, né, uma das primeiras a levantar essa bandeira, sabe? Do cabelo crespo e cacheado, sabe? E que hoje eu vejo que isso valeu a pena, tão lindo. Hoje eu tenho Beleza, mas quantos produtos tem aí? Quantos produtos hoje estão sendo lançados? E isso, para mim, é uma honra, é um prazer que venham muitos. Porque muitos empresários dizem assim, mas eu levantei, eu tinha que ser único nisso. Não, que venham muitos, porque isso faz a gente cada vez mais acordar e dizer assim, caramba, eu quero desenvolver mais, eu quero estar mais à frente. E isso faz o quê? Com que a empresa cresça. Com que a empresa viva a vida dela. Então, isso eu me preocupo muito, é desenvolvimento de produto, é a confiança que os clientes têm, né, nas relações da equipe e do cliente comigo. Nossa, inovação sempre. E essa é a minha preocupação, inovar sempre, sabe? Não precisa, né, porque a concorrência, hoje a concorrência você lida, graças a Deus, você lida com uma isso, é bom, isso faz você viver, isso faz você estar à frente. Eu quero que venha mais concorrência e que eu vá mais à frente, sabe? Zica, vamos encerrar com uma frase, um lema? Eu quero, eu posso, eu consigo, é um? Nossa, Eliane, eu quero, eu posso e consigo, isso é minha vida. É minha vida. É o meu mantra, sabe? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir pra frente do espelho e dar um bom dia com alegria pra mim, porque eu me mereço. E depois disso eu falo meu mantra. Sabe, essa frase é uma frase simples, né? Com 3 expressões, mas que me garante o dia, me garante com leveza, com satisfação, porque tá ali dentro. É o meu mantra. Eu quero, eu posso, eu consigo. Obrigada. Foi um prazer ter você no Câmara Rio Entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço muito obrigada.
A gente espera que você tenha gostado dessa conversa, nós adoramos, né? Com certeza. Não esqueça de seguir a Rio TV Câmara no YouTube e também nas redes sociais. Até o próximo entrevista. Tchau.